terceiro e último grupo, né? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se o primeiro grupo fala da nossa relação com Deus, o segundo fala da nossa relação com os outros, o terceiro fala da nossa relação com nós mesmos, da nossa relação interior. Então, fidelidade, mansidão, domínio próprio não fala da sua relação com Deus ou com os outros, fala muito mais da sua relação com você mesmo, com o seu eu interior. Veja que a vida cristã autêntica, ela tem sua própria ordem de prioridade em nossas vidas. Veja que eu não estou falando nada demais aqui, porque qual que é a ordem de prioridade na vida cristã autêntica? Primeiro Deus, segundo o próximo, depois nós mesmos. Essa é a ordem de prioridade de uma vida cristã autêntica, que, olhando para o mundo, primeiro sou eu, depois Deus alimentando o meu eu, e depois o que sobra para os outros. Então você vê que há uma sequência bem lógica aqui, que não foge da coerência da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, Fidelidade. A falta de fidelidade em nossas vidas é, na verdade, sinal de imaturidade espiritual. Nós não somos fiéis, não é por causa disso ou daquilo, é devido à nossa imaturidade espiritual. Por que dessa imaturidade? Porque a infidelidade ou a falta de fidelidade é uma recusa em aceitar responsabilidade. A infidelidade é isso, O que o imaturo é? Aquele que não quer assumir responsabilidade. Ele se rebela contra todas as irresponsabilidades. Lembra quando eu falo que Deus só responde a mesma pergunta duas vezes? A primeira é porque você ignora, não sabe a resposta. A segunda vez que você pergunta a mesma coisa é porque Ele te dá o direito da dúvida. Mas a terceira vez Ele não responde porque Ele não tem relação com rebeldia. Você não quer saber a verdade. Você não quer assumir a responsabilidade. Então o imaturo sempre foge das responsabilidades. Isso tem acontecido em todos os âmbitos da nossa vida, numa sociedade hoje que foge de suas responsabilidades, não quer compromisso com nada e com ninguém, faz a sua maneira e acha que está bom, é o jeito que entende, o jeito que quer, o jeito que faz, Isso é imaturidade espiritual. Então a fidelidade não tem a ver com o fato de você não saber, ou com o fato de você ainda não tá, é imaturidade espiritual. É a recusa de aceitar a responsabilidade de ser o que Deus determina que você seja. Nós temos que ser fiel aos nossos testemunhos, responsáveis pelos testemunhos que nós temos que dar, pelo brilho da luz que temos que brilhar lá fora. O testemunho de um cristão em casa, na rua, no trabalho, onde quer que ele esteja. Fiel aos nossos compromissos e chamados. Isso é fidelidade, isso é responsabilidade, fiel aos mandamentos de Deus. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nós muitas vezes ficamos pensando por que pessoas cometem atos de infidelidade com o outro. E esquecemos que a nossa maior infidelidade é com Deus. É a partir daí que nós não entendemos. E essa fidelidade é uma questão interior. É quando realmente eu assumo a responsabilidade de quem eu sou, para quem eu sou, por quem eu sou.
em qualquer área da minha vida, né? A mansidão, né? Que muitas vezes pessoas acham que é um traço de fulano é manso, ciclano não é, ciclano não é. Como a mansidão é fruto do Espírito. Isso não é um traço de personalidade distinta de um para outro. Senão Jesus falava somente, né? Ele disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, né? Agora, a mansidão é suavidade, brandura, e todos nós temos que ter isso. Aonde está a brandura, a suavidade? Aonde está a capacidade de reação sua? Porque nós pecamos muito mais nas nossas reações do que nas nossas ações. Às vezes eu vejo gente pensando que pastor, o senhor ou qualquer pessoa está olhando para mim pelo que eu fiz. Não, muitas vezes você está olhando para a pessoa não é pelo que ele fez de errado, mas é pelo que ele não faz de certo. Você não vê a atitude dele, e não o que ele fez, mas o que ele não faz, a partir do momento em que ele tem a oportunidade de mudar a vida, né? Então, o manso é aquele que é um crescimento espiritual que ocorre numa atmosfera, sempre numa atmosfera de hostilidade, né? Você não vai provar a sua mansidão na calmaria, né? Você está deitado numa rede, olha lá como é que ele é calmo. Está numa rede, na praia, na brisa. Você vai demonstrar sua mansidão nos momentos de adversidade, nos momentos de pressão, nos momentos de indignação, nos momentos de perplexidade, nos momentos em que o seu eu, a sua carne, quer reagir e quer estourar. É aí que você age com suavidade, brandura, aquieta, segura. Sempre ela vai ser manifesta nos momentos mais complicados de hostilidade, e nós temos que apresentá-la, porque não é possível. Isso não é uma questão, eu não nasci assim, eu sou inquieto, eu sou ansioso, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, isso é fruto do Espírito, isso não é dividido. Não é o irmão tal que tem e o irmão tal que não tem. Todos têm que ter. Todos têm que ter. Isso é interior. Isso tem a ver com o seu interior. Não tem a ver com ninguém de fora. Não tem a ver com nada. Não tem a ver com circunstâncias. Tem a ver com o seu interior. E por último, o domínio próprio. A temperança, que é algo que tem faltado em muita gente, não tem sido manifesto, que é a pessoa forte, que tem domínio, que é capaz de controlar os pensamentos e as ações. Homens podem controlar exércitos, mas não conseguem controlar a si mesmos. Está cheio de homens que conseguem controlar um exército, mas não conseguem controlar os seus impulsos, suas reações, suas ações. Não conseguem controlar o seu pensamento, não conseguem controlar, vive o tempo todo dando asas para pensamentos distorcidos, para sensações distorcidas, para reações intempestivas, para instintivas. Esse domínio está dentro de nós, e ele tem que ser manifesto, porque é fruto do Espírito, não foi dividido, não é um que tem, outro não tem. Todo crente deve lutar, isso é interior. Isso está relacionado ao seu interior, à sua capacidade de responder com fidelidade. Está dentro de você. Está dentro de você. A fidelidade não é casual, não é ocasional, ela é interior. A mansidão é interior, ela é o tempo todo, ela é fruto do Espírito, e o domínio próprio também. Você tem que governar a si mesmo, o mundo que você é,
governar seus pensamentos, governar suas atitudes, equilibrar. Esse consegue controlar o mundo que está, o mundo que é. Então, precisamos parar e exercitar isso. Muita gente, às vezes, para terminar, pode dizer assim: ah, pastor, nós estamos num mundo corrupto, num mundo difícil, meu trabalho, meu casamento, minhas relações, não dá para a gente exercer e exercitar isso aqui na prática, porque o mundo não nos permite, a vida não nos permite. Porém, eu digo para você, um barco não afunda quando está na água, o barco afunda quando a água está dentro dele. A água da corrupção do mundo não vai afundar um barco se você estiver nele. Ela vai afundar se essa corrupção estiver dentro do seu barco. Ah, mas nós estamos no mundo, como é que a gente vai viver isso no mundo corrompido? O barco não afunda quando está no mar. O barco afunda quando o mar está dentro dele. Então não permita que o mar de corrupção encha o seu barco. Saiba que o seu barco vai flutuar no mar de corrupção. O Espírito te encher. Ao invés de ser cheio da corrupção do mundo, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.